No segundo episódio da nossa série documental A Estrada de Ferro, São Paulo, Rio Grande e a construção das cidades no Vale do Rio do Peixe. O Minha Água Doce apresenta mais uma série documental inédita, em parceria com a escritora Alzira Escapim. Série documental Videira, 80 anos de história. Estas importantes empresas da região apoiam esta série cultural e histórica. Quantas histórias nestes trilhos que possuem mais de 100 anos no Vale do Rio do Peixe. Trilhos que trouxeram o desenvolvimento não somente de Videira, Pinheiro Preto, Joaçaba, Piratuba, todo o Vale do Rio do Peixe. Trilhos que hoje estão abandonados, mas que deveriam ser preservados, pois são a testemunha viva da nossa história. A história da Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande, que começa em Itararé, São Paulo, e vai até Santa Maria da Boca do Monte, hoje Santa Maria no Rio Grande do Sul. Ela tem 1.400 quilômetros e ela foi idealizada por João Teixeira Soares, pelo engenheiro João Teixeira Soares, que havia acabado de construir a Curitiba-Paranaguá. E ele aventou da possibilidade de construir uma ferrovia colonizadora que estava nos planos do governo imperial, do imperador Dom Pedro II e a sua equipe. Há 6 dias do término do Império, do fim do Império e início do período republicano, é assinado um decreto que concede a João Teixeira Soares a concessão da Estrada de Ferro. O que tinha nessa concessão? Essa concessão, ela estabelecia nas cláusulas que a compunham, que ele teria 90 anos para explorar a ferrovia, ele teria juros baixíssimos, conseguidos através do governo, e ele teria também, a concessão teria também 30 quilômetros para cada lado do eixo. 30 à direita e 30 à esquerda. Seriam 60 quilômetros. Todas essas terras, elas pertenceriam à concessionária que construísse e explorasse a ferrovia. Como que eram essas terras? Essas terras, na época, a maioria eram terras devolutas. Terras devolutas, ou seja, terras do governo que precisariam ser ocupadas. Então, ele ganharia todas essas terras, né, 30 e 30, seriam 60 quilômetros, e de terras devolutas, cobertas de pinheirais. Ele receberia também as terras de Sesmarias e as posses. Então, na realidade, nada escapava, nada fugia. Sesmarias, posses e terras devolutas. E esse projeto do João Teixeira Soares, ele incluía uma ferrovia colonizadora com assentamento de colonos estrangeiros, principalmente alemães e italianos. E foi o que aconteceu. Só que, com o tempo e a demora na execução da obra, essa concessão passou, em 1905, a uma empresa pertencente ao Percival Farquhar, um empreendedor norte-americano, e essa ideia foi concebida
ela chamava originalmente Trust de Toronto, porque ali foram concebidas inúmeras empresas, inclusive a Brazil Railway Company, que assumiu em 1905 a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Esta centenária ferrovia foi a responsável pelo desenvolvimento de grandes e importantes cidades do meio-oeste catarinense, no Vale do Rio do Peixe. Entre elas, Caçador, Rio das Antas, Videira, Pinheiro Preto, Tangará, Ibicaré, Luzerna, Joaçaba Erval do Oeste, Lacerdópolis, Ouro e Capinzal e Piratuba e Ouro. A Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul funcionou até a década de 80 e, sem dúvida, foi responsável por pelo menos 80% do desenvolvimento de diversas cidades do Vale do Rio do Peixe e aos seus arredores, no meio-oeste catarinense. Uma ferrovia que foi desenvolvida e planejada para o desenvolvimento e que hoje encontra-se no meio do mato, esquecida. Em alguns municípios é utilizada turisticamente, mas esses trilhos que levaram cargas, o desenvolvimento para toda a região sul do Brasil, desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, hoje servem apenas para lembrarmos do passado. Em 20 de novembro de 1896, o primeiro trecho dessa ferrovia foi inaugurado em Santa Maria. Em 1906, os trilhos chegaram a Caçador, Rio das Antas, Videira, Pinheiro Preto e Tangará. Já em 1910, os trilhos desta linha chegaram a Joaçaba, Erval do Oeste, Capinzal, Ouro e Piratuba. Falando especificamente da nossa região, a ferrovia ela passou em área contestada pelo Paraná e por Santa Catarina. Então imaginemos numa época que isso aqui tudo era apenas um território em disputa. Era somente um território alvo de uma disputa judicial entre dois estados, ou seja, duas províncias, Santa Catarina e Paraná. Na nossa região, a ferrovia ela demorou mais tempo para ser construída. Por quê? Os idealizadores, os construtores, na realidade, eles queriam o término, a solução da questão para saber aonde, em que território iriam passar os trilhos. Entre 1912 e 1914, a região passou pelo conflito conhecido como a Guerra do Contestado, uma disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina. Esse episódio será um dos próximos a ser retratado na nossa série documental Videira, 80 anos de história. Ou no território que pertenceria a Santa Catarina ou ao Paraná. Então, no trecho contestado, a ferrovia ela demorou mais tempo para ser construída. E na nossa região também, quando o Percival Farquhar assumiu, o dono da Brazil Railway Company, que foi o maior trust empresarial do Brasil até hoje, o Percival Farquhar, ele contratou como engenheiro-chefe, como superintendente, o Aquiles Stengel. O Aquiles Stengel, esse engenheiro, ele projetou um trabalho diferenciado dentro da construção, que ele contratou taifeiros para a execução da obra.
O que eram os taifeiros? Era como empreiteiros, digamos. Um taifeiro, ele contrataria, vamos dizer, 200 homens, 100 homens, 80 homens, aquilo que ele conseguisse. E esse taifeiro, ele tinha a responsabilidade de pagar o soldo aos seus subordinados, entende? Então, o que aconteceu? Eles, na realidade, eles praticamente terceirizaram, porque eles coordenavam, mas eles entregaram aos taifeiros o trabalho de coordenar esses grupos de trabalhadores. Quando foram reiniciados os trabalhos de construção, o Achilles Stengel, ele contratou de uma só vez 4.000 trabalhadores. Juntando-se aos 4 que já trabalhavam, não só aqui, mas em toda a extensão da linha, eram 8.000 trabalhadores. Aqui, o que aconteceu? Aonde que eles iam buscar mão de obra? Eles foram buscar nas grandes capitais. Eles recolheram os mendigos, eles trouxeram pessoas doentes que estavam em hospícios, enfim, que estavam em cadeias, porque não tinha mão de obra. Nós estamos falando de 1905. Para você conseguir, em 1905, 4.000 trabalhadores, era uma tarefa quase impossível. É inimaginável hoje a gente pensar voltar no tempo e você conseguir, em 1905, 4.000 trabalhadores. Então eles vieram todos para cá. Vieram todos aqui para o Vale do Rio do Peixe, mais especificamente no Vale do Rio do Peixe. E o que aconteceu? Ao lado de pais e família, ao lado de gente de bem, veio toda essa súcia, toda essas outras pessoas não tão boas, né? O que aconteceu daí? Aí o Achilles Stengel teve que contratar pessoas mais bem preparadas e organizar um corpo de segurança para coibir as brigas, os roubos, as verdadeiras tragédias que aconteciam e também alguns ataques de indígenas. Esses são alguns dos registros históricos da Maria Fumaça entre Caçador e Piratuba, o trecho catarinense que cerceava o Rio do Peixe. Em 2011, pela última vez, o trem passou por esses trilhos, numa ocasião especial de movimento para a retomada e revitalização desses trilhos, o que infelizmente acabou não indo adiante. Estes são os últimos registros das estações de Caçador e de Videira, onde o trem, a Maria Fumaça, passaram numa linha centenária que hoje é encoberta pelo mato. Enquanto as demais cidades do Vale do Rio do Peixe acabaram não conservando os trilhos, Piratuba adotou os trilhos e a Maria Fumaça para o seu turismo. Uma vez por semana, uma locomotiva, uma Maria Fumaça, originária de 1906, faz o percurso entre os limites de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre a estação de Piratuba e a estação de Marcelino Ramos. Quantos trabalhadores, quantos operários estão sepultados aqui? E hoje nós vemos uma ferrovia que foi um dos motivos de uma guerra que matou mais de 10.000 pessoas. Vemos assim, no meio do mato. Então, acho que nessa placa aqui devia ter também uma homenagem a tantas pessoas que vieram para cá e deram suas vidas em prol dessa construção. E a região, a colonização da região
ela teria demorado mais de 20 anos se não tivesse a ferrovia. A ferrovia, ela abriu a possibilidade da colonização. Nós devemos a evolução, o progresso da nossa região a essa estrada de ferro, porque ela representou absolutamente tudo. Foi uma das maiores obras do século. Às margens do Rio do Peixe, no meio oeste catarinense, apenas registros de um passado não tão distante, um passado responsável pelo nosso desenvolvimento e que poderia hoje servir para o nosso progresso. Durante a produção deste segundo episódio da série documental Videira 80 anos de história, a nossa historiadora, jornalista e escritora Alzira Escapim esteve novamente na Estrada de Ferro após muitos e muitos anos. Infelizmente, o que encontrou é uma estrada de ferro abandonada, esquecida no meio do nada. Algo que poderia ser utilizado até mesmo para o transporte de cargas ou para um turismo, como a exemplo de Piratuba a Marcelino Ramos, onde a Maria Fumaça foi reativada. Em muitos pontos, à beira, as costas do Rio do Peixe, a travessia e o percurso tornou-se perigoso. E em muitos locais, a estrada de ferro ameaça desabar. Mais de 100 anos de história prestes a desaparecer para sempre. Esse é o único túnel entre os rios Iguaçu e Uruguai na linha Itararé-Santa Maria da Boca do Monte. Ele foi construído no último trimestre de 1909. E eu pergunto, por que um túnel para encurtar a linha quando a ferrovia ganhava por quilômetro construído? Esse túnel, na verdade, ele era um ponto estratégico. Por quê? Até 1960, até a década de 1960, esse túnel era guardado dia e noite por 2 policiais. Eles tinham uma residência aqui, tinham um local para ficar, e dia e noite o túnel era guardado. Esse túnel, na verdade, ele é um ponto estratégico de toda a linha. Por quê? Quando ele foi construído, a Argentina estava na iminência de invadir o Brasil por causa da célebre questão de Palmas. Falando em Campos de Palmas, Campos de Água Doce, vamos relembrar um trechinho da entrevista com Alceu Sapuriti, da Fazenda, que pertenceu à Argentina, que foi da série Eu Faço Parte dos 65 anos de Água Doce. Vocês já sabiam dela? Já sabia, né? Daí saiu aquela guerra do Paraguai com a Argentina e o Brasil, que foram brigados. Aí a Argentina não tinha armamento e coisa lá, ela arrumou dinheiro com o Brasil, emprestou dinheiro do Brasil para ir para a guerra e pediu 20 anos de prazo para pagar. No vencimento não puderam pagar. Aí eles entregaram para o Brasil essa tira. Aqui, ó. Que ela pegava as tiras do campo. Não sei que largura era a tira. Mas era uma tira, não sei se era entre o Chupim ou o Chapecó. E entrava dentro assim e até lá. Esse aí eu soube agora há pouco tempo. Então isso pertencia à Argentina, que é a região. Era argentino, nos campos. E tinha índio nesses campos naqueles tempos também. Tinha índios? Não. Antes de descobrir os campos. Que aqui eu sacaria Elias Porto passou em 1726 aqui, ó. Com tropa de mula e colorado, sabe? Eles passavam aqui nos campos. Ia para Curitiba, ela ia para uma disputa pelos Campos de Palmas, Campos de Água Doce. Por causa da célebre questão dos limites entre o Brasil e a Argentina. Então, o que acontecia? Se eles invadissem para trazer armamentos,
eles seriam barrados aqui, eles não teriam como passar adiante. E o Brasil também, ele teria na ferrovia o único meio de deslocar homens e armas para a região que estaria em conflito. Esse túnel, ele é tão importante que quando o Getúlio Vargas ele saiu do Rio Grande do Sul para ir ao Rio de Janeiro como mandatário, ele, antes de passar por aqui, ele ficou em Pinheiro Preto na casa do André Lorenzoni, do Pedro Lorenzoni, que foi o primeiro colonizador. Ele ficou lá e mandou seguir pela linha um destacamento que veio averiguar como é que estava o túnel. Aí eles averiguaram tudo e o comboio seguiu rumo ao Rio de Janeiro. Só que quando ele saiu da casa do Pedro Lorenzoni, ele deixou 19 fuzis e 5.000 balas para guarnecer o túnel. Então ele sempre foi um ponto estratégico. Ele sempre foi um ponto estratégico. Hoje não existe mais, mas na época, quando vieram os primeiros colonizadores, alguns eu cheguei a entrevistar, eles diziam que essas aberturas em cima do túnel, elas continham dinamite. Caso qualquer coisa anormal acontecesse, eles implodiriam o túnel. E aqui existe um cemitério onde estão sepultados os trabalhadores que construíram o túnel. Porque vocês imaginem, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ela foi construída totalmente na força braçal. As únicas ferramentas disponíveis eram o serrote, a foice, o machado, a enxada, a pá, a picareta. Então vocês imaginem, aqui era um pinheiro encostado no outro. Precisava, vamos dizer, 100 homens atacar um pinheiro ali e tirar até as raízes. Porque como que eles iam passar os trilhos se tivesse esses tocos, essas coisas, as pedras? Então vocês imaginem o que esses trabalhadores sofreram para construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que hoje, infelizmente, nós vemos abandonada. Nós estamos no cemitério do túnel. Ele dista 30 metros do túnel em sentido sul, e aqui foram sepultados os trabalhadores que construíram o túnel. Vocês imaginam que não tinha nenhum tipo de segurança trabalhista, não tinha absolutamente nada, foi na base dos explosivos, né, dinamite, e o túnel foi construído assim por trabalhadores inexperientes nesse tipo de trabalho, né? E quando foi feita a entrevista com o senhor Luiz Farina,
que é um dos primeiros colonizadores aqui do local, de Pinheiro Preto, né, do município de Pinheiro Preto. Ele me disse que eles viam quantas covas e quantas cruzes tinha aqui, porque eles forneciam lenha para Maria Fumaça. A Maria Fumaça, obviamente, ela era mantida a lenha, ela era tocada a lenha. Então, os colonizadores, uma das primeiras atividades econômicas deles foi tirar lenha para Maria Fumaça. Então, eles vinham para cá de carroça, uma junta de bois ou cavalos, e eles empilhavam a lenha na beira da ferrovia. E aqui era o ponto que eles viram, era o único ponto o único local que eles tinham para virar a carroça, entende? Estava indo para o sul, tinha ido para o norte, esse era o único local. Então eles sabiam quantas sepulturas aqui. O senhor Luiz Farina ele falou que tinha muito mais de 90, mas a gente tem que observar o seguinte: quantos anos já tinham passado da construção da estrada de ferro, né? Mas ele dizia que uma hora ele dizia 60, outra hora ele dizia 90, porque realmente muitas já estavam desfeitas, né? E a gente tem que ver o seguinte, que essa estrada de ferro, quem construiu ela era pior do que escravo, porque não tinha nem o direito trabalhista, não tinha absolutamente nada, se machucava, não existia um hospital, não existia um recurso melhor. O único hospital, o único centro de observação na época era na terceira residência lá em Videira, que na época era Rio das Pedras, entende? Então, quando eles construíram aqui essa área, ainda estava sob a supervisão de Rio das Pedras, da terceira residência. E daí, quando nós falamos de residências que são mais perto, elas são justamente para manter a ordem por causa da questão dos limites. Porque você imagine, isso aqui na época era muito convulsionado. Então eles precisavam de residência, de pontos estruturais para manter uma certa ordem. Segundo o depoimento do senhor Luiz Farina, colhido em 1989, ele me disse que essa área, o cemitério, as cruzes, elas foram queimadas num grande incêndio no período de seca, quando as fagulhas da Maria Fumaça atingiram o capim, né, o matagal que tinha aqui, e queimou absolutamente tudo, inclusive as cruzes, que eram realmente as provas, né, dessas pessoas sepultadas neste local. Percorremos os trilhos da linha São Paulo-Rio Grande do Sul, no trecho compreendido pela bacia do Rio do Peixe, que liga Caçador até Piratuba, acompanhados de Alzira Escapim, a escritora, historiadora e jornalista que já percorreu algumas vezes este trajeto, mas que há anos não tinha este mesmo desafio. Estamos em Pinheiro Preto, rumo à cruz de Zeca Vacaria, o grande responsável pelo grande assalto ao trem pagador, um fato histórico e violento que marca a história da Rodovia do Contestado.
Esse local aconteceu no dia 24 de outubro de 1909, o assalto ao trem pagador da Companhia Brasil Railway. O comboio vinha sentido Rio das Pedras, hoje Videira, e ele veio, o trem veio até um determinado ponto, porque a gente tem que entender que a linha estava sendo construída, a linha não estava acabada, ela estava em construção, e daquele ponto onde não dava mais passagem para o trem, o dinheiro, 375 contos de réis, eles foram colocados em bruacas no lombo de uma tropa de mulas, porque vocês têm que entender que eram 375 contos de réis, era muito dinheiro. Dava para pagar aproximadamente 3.000 trabalhadores. E eles faziam isso periodicamente. O pagador, o Henrique Jorge Baroni, ele saiu com os seguranças, né, da terceira residência, que era Videira, e eles vieram sentido a Pinheiro Preto, a Rio Bonito, hoje Tangará, sentido Ibicaré e assim por diante. Quando eles chegaram aqui, eles pararam para dar satisfação para o José Antônio de Oliveira e o Zeca Vacariano. Porque o Zeca Vacariano, ele já, né, quando aconteceu o assalto, ele já não morava mais em Rio das Pedras, ele já morava aqui. Ele tinha transferido o bodegão dele lá de Rio das Pedras para cá. Então o bodegão dele ficava mais ou menos aqui, bem na beira onde eles estavam assentando os trens. O Zeca Vacariano, José Antônio de Oliveira, ele era um dos taifeiros da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Porque, como o Aquiles Steng, ele implantou um novo sistema na construção, ele contratou taifeiros, esses taifeiros contratavam o pessoal que faria o trabalho. Então, o Zeca Vacariano, ele tinha taifeiros em torno de 100, outras vezes 150, no soldo dele. Então, o que o taifeiro fazia? O taifeiro, ele era responsável pelo grupo, na alimentação, no trabalho, ele que tinha que cobrar, entende? Não que a companhia cobrasse, o taifeiro cobrava. E aconteceu o seguinte, a companhia não estava acertando o pagamento para o Zeca Vacariano. Ele não estava. Então, o que ele fez? Ele arquitetou esse assalto, achou que era a única maneira dele conseguir quitar as dívidas, e isso não se sabe quanto tempo. Porque eu tenho o processo do assalto ao trem pagador, mas algumas informações elas foram omitidas. Então, o Zeca Vacariano, ele assaltou ali a tropa de mulas, porque ele queria pagar os taifeiros que estavam sob a sua responsabilidade. Porque realmente fazia algum tempo que a companhia não acertava o pagamento com ele para ele repassar aos operários. E obviamente que os operários cobravam, né? Eles roubaram, aqui foi assassinado um dos seguranças, né? E outro foi ferido gravemente. Eles pegaram esse dinheiro. O Henrique Jorge Baroni se escondeu embaixo do Ribeirão da Cruz ali. Ele deixou a tropa de mulas aqui e fugiu. Se escondeu lá porque foram 29 homens que assaltaram. Não foi só Zeca Vacariano. O Zeca Vacariano liderou, mas foram 28 homens que cometeram um assalto. Quando eles pegaram esses canastros cheios de dinheiro, eles atravessaram o Rio do Peixe e eles foram dividir o dinheiro num local chamado Passo do Tigre, que nós não sabemos aonde que fica porque hoje mudou de local. Então, assim, o Zeca Vacariano, na realidade, ele se obrigou a assaltar para pagar o pessoal
que estava sob a incumbência dele. A estrada de ferro, inicialmente, ela tinha 30 quilômetros ao lado direito dos trilhos, 30 quilômetros ao lado esquerdo. E no apito da Maria Fumaça foi que o progresso aqui chegou. E no apito da Maria Fumaça foi que o progresso aqui chegou. No dia 17 de dezembro de 1910, aconteceu a viagem inaugural, com uma composição completa, com vagões de passageiros e carga, com velocidade média de 30 km por hora, atingindo 41,6 km por hora nos melhores trechos. A viagem de São Paulo a Porto Alegre demorava 72 horas, sem contar as baldeações e paradas das estações. 1.403 quilômetros de trilho, que ligavam o sudeste do Brasil ao sul do país. Algo que surgiu há poucos dias do fim do Império de Dom Pedro II e que se seguiu por muitos e muitos anos, até o início dos anos 1900. O sonho de um engenheiro que acabou sendo concretizado graças ao suor de milhares de trabalhadores. Muitos pagaram esse esforço com as próprias vidas. Aguarde os próximos episódios da série Portal Minha Água Doce, a caminho dos 9 anos, valorizando a cultura e a história de Água Doce região.